você na matemática, você tem, quando você vai ponderar o quanto você ganha, né? E isso importa muito. E também, só que as pessoas esquecem de ponderar o quanto que elas gastam, né? Às vezes é mais importante do que quanto você ganha, é o quanto sobra, né? Porque o que você vai investir é o quanto sobra. Então não adianta nada você ser um cara que ganha muito e você gastar muito mais do que você ganha, né? Porque querendo ou não, o que você vai investir no final, no frigir dos ovos, é o que sobrar do seu dinheiro, né? Então, se o cara ele é um investidor, se você está querendo, seja qual foi o seu objetivo, que a gente vai falar qual foi o objetivo de cada um aqui, você tem que entender que o mais importante para o investimento é o dinheiro para você colocar lá dentro. E esse dinheiro vai vir do que sobrar entre o que você vai ganhar como médico ou como estudante e o que você gasta na sua vida pessoal. Aí vai procurar um carro de... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. O episódio de hoje, a gente já tem várias aulas na CPT sobre investimento direcionada para estudante de medicina e médico, só que hoje a gente vai falar de investimento de uma forma mais contraída, a gente vai falar, vamos debater aqui como é que isso surgiu na vida de cada um, como é que foi a relação com o dinheiro entre cada um, o que cada um faz e fez de investimento já, os acertos e erros. A gente tem algumas histórias alavancadas aqui de Jotas bem engraçadas que vão acontecer ao longo do podcast. Eu digo de antemão assim, ele já perdeu mais de 100 mil reais em um dia, e depois ele vai contar a história para vocês. E a gente vai falar um pouco do quais são os planos de aposentadoria de cada um de nós aqui, né? Se você já ouviu o episódio anterior que a gente falou de que médico não tem salário, se não tem salário, como é que se aposenta? A gente vai abordar isso aqui hoje, beleza? Então vamos lá. E aí, Daniel, como é que foi aí pra você? Como é que surgiu essa parte de dinheiro e investimento? Hoje, assim, o pessoal que nos ouve, seja médico que está vendo o podcast, já formado, um catedrático que está vendo, seja um estudante que está começando a graduação hoje, já tem uma mentalidade totalmente diferente, né, velho? A educação financeira, ela, assim, para as pessoas que têm um nível superior, que têm um nível cultural maior, ela aprende até por osmose hoje em dia, eu digo assim, porque tá na conversa do bar. Hoje em dia. Tá na conversa do bar, o tio seu fala na confraternização da família, que está investindo em alguma coisa. Grandes players do mercado, né? Eles contribuíram muito com isso e ganharam muito dinheiro com isso, não, né? Tipo, o Primo Rico, o próprio Bruno Perini, que começou separado anteriormente. Vários youtubers que falam sobre investimento, então você tem muito conteúdo até de graça ali, que educou boa parte da audiência das pessoas. Isso era completamente diferente, tipo 20 anos atrás, 30 anos atrás. O brasileiro, que já é um povo assim, ignorante em muitos aspectos, na educação financeira não era muito diferente, e a discrepância que existia até para o público americano, europeu, era absurda. E aqui, o médico, ele até hoje mas no passado era pior ainda. Ele é um péssimo gestor financeiro. Ganha muito dinheiro e gere muito mal esse dinheiro. É considerado o pato, né, em várias rodas de financeiro, porque qualquer assessor financeiro quer ter na sua carteira médicos. Porque o cara ganha dinheiro ali, que tem um dinheiro para investir, e o cara ele não tem a autonomia de investir, então ele precisa do gestor financeiro. Uma história que eu queria contar é de um tio meu, que, assim, ele era casado com minha tia, depois se divorciou e tudo. E ele era cirurgião plástico, assim, catedrático, e tinha tudo, velho, assim, tinha clientela, tinha volume cirúrgico, tinha dinheiro. Mas durante a carreira eu vi várias vezes ele ir à bancarrota por maus investimentos, né? Não sabia onde guardava o dinheiro, colocava tudo numa fazenda e não sabia gerir fazenda direito, aí era roubado por alguém na fazenda, aí roubava o boi, não sei o quê. E várias vezes eu vi ele com problemas financeiros, mesmo sendo o cara sendo um cirurgião plástico de relativo sucesso em uma grande capital. Então, isso é só para ilustrar assim, como a gestão do dinheiro era muito pior pelo médico antes, né? E hoje em dia o médico ainda sofre muito com isso, né? Porque você tem era pior, mas continua ruim. Continua muito ruim.
tem muito que melhorar. Eu acho que não vou nem 20 Porque você anos fica muito atrás. voltado na parte técnica médica, né? Tanto na graduação quanto na residência. Mas eu acho que de uns 10 anos para cá que isso começou a Deu uma melhorada. Ia ser começou a uma ganhar preocupação, né? popularidade maior e as pessoas viram que realmente precisa ter esse conhecimento. Independente do que você faça, a gente nosso público é o público médico da área de saúde, mas independente de onde você atue, você tem que ter um conhecimento sobre finanças e investimentos. Eu comecei em 2008 ou 2009, foi logo que eu entrei na faculdade. Eu lembro que na época muito pouco se falava. E aí eu fiz um curso. Isso é bem diferente, né? Naquela época a gente não discutia isso em mesa de bar, nem nada. Hoje em dia os estudantes discutem. Eu comentei com alguns Todo mundo amigos que colocava eu ia dinheiro no banco fazer, e pronto. que eu ia fazer um curso, era um curso da XP de introdução a investimentos. Só tinha um escritório da XP aqui em Salvador. Em 2008? Já tinha? Já tinha. Era o Bahia Partner, que hoje é grande, eu nem estou mais lá com eles, mas é um grande escritório. E eu me lembro que no curso eles apresentavam, e aí Pelé na época fazia propaganda para a empresa que administra a bolsa, hoje é a B3, né, mas na época era outro nome. E eles queriam uma meta, eu não lembro o número agora, mas é um número irrisório de aumentar o número de investidores, porque a Bolsa Brasileira, em 2008 é o quê? 15 anos atrás, a Bolsa Brasileira era ridícula de pequena, né? E cresceu muito nos últimos anos. Então eu fiz um curso de introdução e aí comecei a investir, e eu acho que a gente aprende com a pele em risco, né? Não adianta só estudar, só fazer curso. Você tem que botar, mas eu tenho pouco. Bote pouco, tio. Se você tiver pouco e perder pouco, o pouco é tudo, entendeu? Então, mesmo com pouco dinheiro, você vai ali e você vai começando e vai aprendendo e seu dinheiro, o pouco que você tem está em risco ali, então você vai se motivar a continuar estudando, buscando conhecimento e vai errar no caminho, como se erra na medicina, como Quem se foi que erra te em estimulou tudo. a procurar tipo esse curso, esse conhecimento, seus pais, amigos, de onde que veio? Durante a faculdade eu sempre gostei muito de economia. Eu pensava como um plano B a medicina. A medicina era meu plano A, B, C, D, mas se não desse certo na medicina, a economia era uma coisa que eu acho que eu faria antes de qualquer outra especialidade, profissão. Então, eu sempre gostei, sempre li sobre, e aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, vou ser médico, mas eu vou ser um médico que quero saber um pouco sobre economia. E aí comecei a estudar, e desde então já estudei um pouquinho de tudo aí, das modalidades de investimento. Deixa cada um falar um pouco, mas já passei, acho que, por todos os pontos de investimento, exceto criptomoeda. Para as pessoas que têm um medo dessa parte de investimento, né? As pessoas têm muito um medo de perder dinheiro, velho. Medo de perder dinheiro. E aí eu falo assim, ação é um negócio arriscado. O cara fala, não vou investir em ação, porque ação é um negócio arriscado. Cassino, meu pai chama de cassino. Aí tem um cara, aí tem um cara que ele acha que investir em ação, ele vai colocar, sei lá, 100 mil reais, e aí pode multiplicar para 1 milhão, ele vai perder tudo, vai perder os 100 mil reais. Enquanto que o cara que é estudante, velho, o cara tá na faculdade, tem uma bolsa de pesquisa, digamos, de 400 reais. 400 reais. Se ele pegar 100 reais por mês e comprar, sério, tem vídeo no YouTube que em 5 minutos ensina o cara como ele comprar uma ação. E se ele pegar 100 reais e comprar uma ação do Itaú, que é um banco, velho, se o Itaú quebrar, que não vai acontecer, ou cair 50%, a grande catástrofe nacional. Foi 50 reais que o cara perdeu. Se você parar pra pensar que você vai no restaurante e compra um prato de comida por 50 reais, e essa comida pode ser ruim, você acabou de perder 50 reais também, né? Só que as pessoas não admitem que ele perdeu 20 reais investindo, né? Enquanto que isso que o Jota falou é muito real. O erro durante o investimento, ele vai acontecer. E aí você tem duas possibilidades. Vai acontecer. Ou você vai errar com pouco, ou você vai errar quando você tiver muito. E quando você tiver muito, se você não tiver errado antes, você não vai querer se expor a esse risco. Então, uma das principais coisas que você tem que fazer quando você
tem, isso é o que o senhor falou, é colocar a pele em risco, é ir lá e colocar um dinheirinho. E sem esse medo de perder, de errar, etc. Porque isso vai acontecer, isso é real, né? Todo mundo que começou perdeu um pouquinho, ou você pode ganhar um pouco mais, e é mais para você sentir como que isso funciona, né? Como é que isso acontece. Qualquer investimento que te dê uma rentabilidade maior do que a inflação, no longo prazo, ele vai ser rentável e lucrativo. Tá? Uns mais, outros menos. Então, isso vale para a bolsa, isso vale para a renda fixa, isso vale para qualquer coisa. O que você precisa ter é paciência. Não vai, a gente vai contar aqui histórias, mas não vai multiplicar e ficar rico de um dia para o outro. Acontece com alguém? Acontece. Assim como a pessoa entra ali na lotérica com R$2 e sai com 300 milhões, com 100 milhões, com 20 milhões. Né? Então, cara, não é a exceção da exceção da exceção. Não vai atrás disso. Você tem que entender como funciona, tá? E você tem que ter paciência, que aquilo ali é um plano para o longo prazo. A sua fonte de renda, a gente está falando com a audiência médica, a sua fonte de renda não vai ser investimento. A principal. O que vai botar comida em sua casa é o seu trabalho, é a medicina. São duas coisas que eu queria apontar. Primeiro, só pegar esse gancho que o Lucas falou. Perder dinheiro em algum ponto do início do aprendizado de investimento ou deixar de ganhar mais do que você poderia ter ganho, isso vai acontecer com quem pelo menos usa, investe em alguma coisa, vai acontecer, é inevitável. Como o Lucas falou, você escolhe perder muito ou perder pouco. E essa perda de pouco valor, de pouco dinheiro, é, entre aspas, o preço que você paga para aprender, né? Então, assuma que você vai ter percalço, você pode perder ou deixar de ganhar mais do que você poderia ganhar, mas tudo bem, é um preço que você paga por esse aprendizado, que você só aprende na prática. E nesse aspecto que... Você comentou o quê, Jota? Do quê? Não lembro. Aproveitando o seu gancho aí, um outro exemplo de perda de dinheiro. A gente já comentou, não lembro qual foi a temporada, sobre como escolher o plantão, né, o pós-formado. Cara, quanta gente perde dinheiro de plantão, que vai para o interior, dá um plantão e não recebe, ou então que não contabiliza os plantões e aí o hospital, o outro paga um plantão a menos, ou faz um plantão para o colega e toma um calote do... Velho, perde dinheiro e você vai aprendendo com as perdas. Só pegar esse gancho aí, então, o que você comentou que me fugiu na hora. Cuidado com essa tentação de achar que você vai conseguir ter um retorno financeiro tão grande a ponto de você mudar de situação financeira da noite para o dia e achar que isso vai ser sua principal fonte de renda. Pode até ser que em um futuro, algumas décadas depois, até venha a ser uma renda passiva maior até do que a própria renda do trabalho. Mas entenda que na maior parte da sua carreira, particularmente se você é estudante, um médico que está começando, um médico que está aí já há pouco tempo na carreira, nada vai te dar um retorno financeiro tão bom quanto você ser um bom profissional, ter um retorno bom, ser bem pago pelo trabalho que você faz. E, de fato, no longo prazo, mesmo no investimento, são esses aportes que sejam de um valor minimamente razoável e tal, que vão lhe permitir lá na frente, né? E periódicos e consistentes, que vão lhe permitir lá na frente ter aquela sonhada liberdade financeira, independência financeira, renda passiva, enfim. Não se engane com essa ilusão de que você vai dar uma grande tacada. Então, acho que é um princípio básico aqui para a gente introduzir. Se você parar para ver... Tem um ponto positivo e um negativo dessa popularização do conhecimento financeiro, né? O ponto positivo é isso, que muita gente hoje procura o conhecimento e está mais educado financeiramente. O ponto negativo é que a pessoa, para vender isso, para as pessoas que produzem conteúdo de finanças, para ela vender isso, ela quer vender, sanar uma dor, né? Então, ela quer sanar que dor do cliente. O cara quer, quando ele faz um conteúdo desse, assim, ele quer viver de renda. Então, tem um curso que é viver de renda. Tem um curso que é ficar rico financeiramente. Então, o cara acha que, o cara médio que está ali consumindo conteúdo, acha que vai ou viver dos investimentos, ou ficar rico com os investimentos. E aí, isso causa uma confusão na cabeça das pessoas, né? Porque você vê pessoas perdendo dinheiro com o negócio, com investimentos, e tem pessoas que têm uma expectativa muito alta e começam a gastar muito tempo com isso. Então, não é comum a gente ver lá nas caixinhas do 7º ano um estudante de medicina que deveria estar focado mais na faculdade e o cara
começa a estudar só investimento e fazer só coisa de investimento ali, sendo que Esquece da faculdade. Esquece da faculdade. E eu digo nem só a faculdade, né? São outras coisas que ele não tem que focar só na faculdade realmente. Mas ele tem que focar em todos os pontos que vão alavancar a carreira dele como médico. Como médico. Então, o primeiro... Valorizar o passo dele. Eu tô só reforçando o que o Davi já tá falando aqui. O primeiro é o seu trabalho, velho. E na profissão médica... Esse é o melhor investimento que você vai fazer. Então, eu considero isso, eu falo, e não falo só porque a gente vende a CPT, não. A CPT, para mim, é um investimento muito maior do que você, sei lá, comprar uma ação. Porque o ROI, o Return of Investment que você vai ter desse conteúdo na sua prática, é um valor inestimável. Assim como outros cursos que eu já assinei de minha vida, que vai ser até um outro podcast. O Novo Mercado me trouxe um ROI que eu assinei do Ícaro Carvalho, porque hoje eu nem consumo mais. Mas ele que me deu a sacada inicial de criar o 7º ano. Esse foi o melhor investimento, um dos melhores investimentos que eu já fiz, entendeu? Então, eu estava investindo em quê nesse momento? Era em uma ação? Não. Eu estava investindo na Tesouro Selic? Não. Eu estava investindo em conhecimento, né? Eu estava investindo em conhecimento. Eu estava investindo na minha carreira, na carreira de trabalho que eu posso fazer. Então, o principal é o seu trabalho. E para o médico, eu acho que investimento, a minha teoria, a gente vai falar que é como cada um hoje tem a sua filosofia de investimento, porque muda de pessoa a pessoa, mas cada um só tem uma filosofia de investimento aqui porque foi estudar, né? Sim. Senão a gente não teria cada um a sua filosofia. E você só vai ter a sua. E isso depende do seu temperamento, de quanto você está exposto ou não, de estar exposto a risco tolera risco ou não, né? De quanto tempo você quer perder tempo investindo ou não. Porque eu, por exemplo, não perco 5 minutos. E qual é o seu objetivo com esse investimento? E o objetivo em quanto tempo? Qual o objetivo? Tem uma coisa muito legal que eu ouvi de um amigo meu esses dias, que é o seguinte, assim, você na matemática, quando você vai ponderar o quanto você ganha, né? E isso importa muito. E também, só que as pessoas esquecem de ponderar o quanto que elas gastam, né? Às vezes é mais importante do que quanto você ganha, é o quanto sobra, né? Porque o que você vai investir é o quanto sobra. Então não adianta nada você ser um cara que ganha muito e você gastar muito mais do que você ganha, né? Porque, querendo ou não, o que você vai investir no final, no frigir dos ovos, é o que sobrar do seu dinheiro, né? Então, se o cara ele é um investidor, se você está querendo, seja qual foi o seu objetivo, que a gente vai falar qual foi o objetivo de cada um aqui, você tem que entender que o mais importante para o investimento é o dinheiro para você colocar lá dentro. E esse dinheiro vai vir do que sobrar entre o que você vai ganhar como médico ou como estudante e o que você gasta na sua vida pessoal, né? E as pessoas esquecem que dentro do investimento, o que dá o maior rendimento não é a taxa de rendimento daquilo, é o tempo, né? É o tempo que você deixa aquele investimento lá, que na forma dos juros compostos, a única coisa que é exponencial é o tempo. Então, cada vez que você posterga um pouco mais esse início do investimento, você começar realmente a ter o benefício dos juros compostos, é muito pior, né? E aí entra naquela corrida dos ratos que o Danilo fala, que é a antecipação de sonhos, né? Então, se você financia algo e paga juros para o banco, enquanto que você poderia ter esses juros para você, antecipando um sonho que você pode realizar daqui a 5 anos. Aumentar o seu custo de vida. Acho que é o erro mais comum do médico, né? Comprar o carro do ano, a casa, a bolsa, né? Eu tinha um colega meu que ele era advogado e ele casou com uma gineco-obstetra e ela dava um plantão no interior de Minas, assim. Ela ganhava um salário muito maior que ele, porque ele era um advogado de início de carreira e ela já ganhava seus 30 mil por mês, né? E ele indignado, assim, porque ela comprava rios de bolsa, de sapato, de carro do ano e não juntava nada. E eles acabaram se divorciando, mas ele falando assim que, Danilo, e eu não conseguia explicar a ela ali, né? Que ela aumentava o custo de vida dela desproporcional. Aconteceu que ela perdeu esse emprego, cara. Um emprego ótimo que ela tinha. E depois ela não conseguiu outro emprego tão bom. E aí, só para contar, assim, uma história que acontece de médico, né? Que se consegue, mesmo com um salário muito bom, se endividar, né? Se endividar. A pandemia veio aí para mostrar isso, né? Para muitos médicos. Quem não tinha uma coisa fixa, né? Dependia de consultório, de cirurgia, uma produção letiva, exato.
e já com custos fixos da Altos, própria vida altos, né? Na Casa, pandemia, carro, família, acabou. etc. O consultório fechou, cirurgia eletiva acabou e todo mundo ficou sem nada. E aí, Davi, como é que você faz, assim, como é que é a sua relação com o investimento, como é que você divide o dinheiro que sobra aí da sua coisa, como é que você pensa, primeiro assim, como que isso começou pra você, Eu ia começar por aí. e como você faz e qual que é o seu objetivo? Eu ia começar por aí. Meus pais, eles não são bons de investimento. E não são bons, eu estou sendo um pouco eufemista, na verdade. Minha mãe não entende absolutamente nada. Absolutamente nada. Minha mãe, recentemente, coisa de ano passado, estava com mais de 100 mil reais na poupança. Desse nível, tá? Então ela não tem nenhuma noção. Meu pai, ele tem alguma noção, mas é um cara ocupado, não é uma área que também ele se dedica, é outra realidade de geração mesmo. Sempre trabalhou, sempre teve um salário confortável, conseguiu dar pra gente condições muito boas, nunca passei necessidade, estudei em boa escola, sempre tive uma tranquilidade financeira, mas não me deram essa educação financeira, de olha, existe investimento, não sei o que. Então meu pai até tem ação comprada, eu lembro de época de faculdade ainda que meu pai tinha ação da Petrobras, tinha alguns investimentos relacionados a tesouro, coisa de renda fixa e tal, porque ele é um cara que buscava, né, dar um destino razoável, pelo menos para o dinheiro, mas eu sei que ele não tinha esse conhecimento de fato, que ele não se dedicava de fato como deveria. O primeiro investimento talvez que eu tenha, talvez não, que eu sei que eu tive em meu nome, previdência privada. Então meu pai, ele teve o cuidado de eu ainda, não sei com que idade começou, mas eu jovem, provavelmente ainda adolescente, ele abriu uma previdência privada para mim, onde ele contribuía. Mas aí uma previdência privada que no Banco do Brasil, com uma gerente que não está nem aí se é a melhor opção naquele momento ou não é, qual é a rentabilidade, qual não é. Então esse foi o primeiro investimento que eu tive em meu nome. Quando que eu, Davi, me atentar para preciso aprender isso? Já no final da faculdade, talvez já depois de formar. Quando você começa a ganhar seu dinheiro. Pois é, porque assim, e eu digo até que demorou um pouco, porque assim, da faculdade, desde o segundo ou terceiro ano, eu consegui ter alguma rendazinha de bolsa, iniciação científica, PIBIC, aí trabalhinho de estatística eu fazia para um, para outro, criei a empresa depois, então comecei a ter um dinheirinho, que não era tanto dinheiro, mas assim, eu nunca precisei durante a faculdade, morava com meus pais, mas eu nunca precisei ficar pedindo dinheiro para eles, para sair, tomar uma, viajar, eu tinha meu negocinho ali, não era muito, mas eu tinha, e eu gastava. E eu nunca me preocupei nesses 100 reais por mês, dizer, pô, vou comprar um negócio aqui, vou ver como é que é, vou começar a fazer um investimentozinho aqui e ali para aprender, porque isso lá na frente, 10 anos, vai fazer diferença, esse tempo dos juros compostos. Eu não tive isso. Quando eu comecei, no final da faculdade, começando a ver que você vai começar a ganhar um dinheiro de verdade, você fala, pô, peraí, onde é que eu vou botar esse dinheiro que vai sobrar? Aí você começa a pensar. Foi aí que eu comecei a ver, pô, tem o Tesouro Selic, que é um negócio minimamente razoável aqui, seguro, renda fixa, beleza, começa por aqui. Então, o primeiro investimento que eu fiz foi isso. Mas assim, eu não tive nenhuma orientação familiar. Da parte dos amigos também, não era algo que a gente discutia em roda de amigos. Um ou outro que já mais avançado na época de faculdade, se eu bem me lembro, tinha começado já, talvez até trabalhar em algum escritório de coisa de investimento, alguma coisa assim. Então, surgia alguma coisa de conversa assim, mas não era o tipo de coisa que fazia parte da rotina discutir isso. Então, eu acho que eu comecei muito atrasado. Eu já podia ter começado 10 anos antes do que quando eu comecei a, de fato, investir em alguma coisa. E hoje, como é? Hoje, onde você tem dinheiro? Aí eu vou chegar lá no E como é a sua relação com o Lari também, assim? Como você divide sua fortuna? Pô, é bastante coisa. Vamos, minha fortuna aqui. Não existe nenhuma fortuna. Acho que começando no passo a passo. Então, assim, previdência privada, eu tinha uma que meu pai fez. Comecei alguma coisa em renda fixa, Tesouro Selic, basicamente. Acho que alguma coisa de LCI, LCA, eu fiz iníciozinho de residência. Mas aí eu já vou aproveitar para dar uma opinião pessoal sobre um investimento, uma compra que eu fiz no início da residência, que hoje eu acho que não foi uma escolha inteligente. Se eu voltasse atrás, eu faria diferente. E muitos vão passar por esse tipo de decisão, a questão do financiamento. Então, terminei a faculdade, fiz prova de residência, passei para a residência onde eu queria, neurocirurgia da USP. O exército me chamou, tranquei a vaga, comecei a trabalhar. Tirando uma renda boa por mês, que devia estar girando naquela época em torno de
20 a 30 mil por mês, trabalhando com UTI e SAMU, com a vaga garantida, curtindo, mas sem trabalhar demais, mas ganhando um valor que eu considero um bom valor. Fui juntando nesse esquema. No final desse ano, antes de ir para São Paulo, eu gastei com o quê? A gente gastou com viagem de lua de mel, o casamento meio de Larissa, a gente pagou, assim, completamente. Então, o que, assim, presente, alguma coisa que... Meu pai deu a viagem de lua de mel, o pai de Larissa deu o vestido de noiva. Mas o resto do gasto do casamento foi eu que gastei, com o que eu tinha juntado de dinheiro. Aí é caro, eu também gastei. E é caro, eu também paguei, casamento é caro. E olha que eu fiz um casamento, foi para bastante gente, 300 pessoas, 300 convidados, mas foi numa casa de praia, não teve igreja, gastei pouco com flor. A gente pegou um buffet modesto, um buffet legal, mas assim, modesto, né? Um buffet top, etc. Então foi um gasto bem baixo para casamento, mesmo para hoje em dia, e na época também foi um custo relativamente baixo. Mas assim, tive esse gasto. Isso eu acho que não me arrependo disso, porque eu acho que festa, casamento, formatura e tal, é uma vez na vida. Então, eu acho que vale sim fazer uma festa para quem gosta de reunir a família, os amigos e tal. Para mim não existia a opção de fazer um casamento para 10 pessoas, para 20 pessoas, para famílias reunidas. Se for para fazer festa, é no mínimo 250, 300. Enfim, teve esse gasto. E aí vem a coisa que eu me arrependo. Indo para São Paulo, você naturalmente se pergunta, eu estou indo casado, eu vou alugar, eu vou comprar, eu vou financiar, o que é que eu vou fazer de apartamento? A opinião de meus pais, particularmente de meu pai, era que era melhor comprar do que alugar. Por aquele pensamento que geralmente a gente tem de, ao invés de você ficar No pagando final de aluguel, pagar, no eu final vou não ter tem o nada, patrimônio. eu vou financiar, tudo bem, tem os juros, mas no final você tem um patrimônio, né? Que queira ou não queira, a gente escolheu um lugar do lado do Hospital das Clínicas, 5 minutos andando literalmente. Não tem... No dia que eu quis alugar, eu anunciei no Story do 7º ano, 2 dias depois eu já tinha o cara para alugar. Não tive gasto nenhum com aluguel, eu aluguei no valor bom, um valor justo para ambas as partes, tranquilo, um cara que eu senti confiança, ia fazer a residência e tal. Então, de fato, vai ficar um patrimônio para o futuro? Não vai, num lugar que ou eu vou estar sempre alugando, ou eu vou estar indo para lá, ou vai sempre valorizar e chegar lá na frente eu vendo, retirando boa parte do que foi investido, talvez até mais do que considerando os juros. Mas, por que não foi inteligente? E eu, hoje em dia, vejo que foi, na verdade, uma grande burrice, mas não foi a melhor estratégia. Porque, para financiar... Eu vivi isso, né? Davi passou 6 anos com problema de liquidez. Não 6 anos total, mas 4 anos pelo menos ali, para de liquidez. Particularmente os 2 primeiros anos. Porque para financiar, comprar e financiar, a gente deu uma entrada alta, que não foi um dinheiro só meu pai ajudou nessa entrada, e financiou um valor aí para frente. Então eu entrei na residência com família, com a mulher, ela trabalhando e eu na residência sem conseguir trabalhar, quase sem caixa. Imagina, entrar em neurocirurgia para passar 2 anos quase sem caixa, ou seja, durou acho que um pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio. Sem conseguir trabalhar fora. E fiquei, até você começar a fazer um caixa e ter uma liquidez, aí você leva 1 ano, 2 trabalhando para poder atingir uma tranquilidade. Então, eu não acho que foi uma melhor estratégia. Talvez, se a gente tivesse segurado esse dinheiro, aplicado em alguma coisa que desse um retornozinho, que pagasse, mesmo que não 100% do aluguel, mas um aluguel por 1, 2 anos, e mesmo que eu quisesse comprar depois, comprasse já numa situação financeira de estou trabalhando, tenho uma renda, tenho liquidez, seria outra realidade total. Eu passei um aperto que eu não precisaria passar, entendeu? Então eu não recomendo. Mesmo que a taxa de financiamento... Previdência você ainda tem? Eu vou chegar na Previdência. Mesmo que a taxa de financiamento seja muito boa, isso tem situações que pode valer a pena, pessoal. Isso não é uma regra, sempre vale a pena ou sempre não vale a pena financiamento. Depende do valor, do quanto você financiou, a taxa do financiamento, quanto você está ganhando. Pagar, quanto você está ganhando, sua liquidez, enfim, cada um vai ter sua realidade, né? Dentro dos extremos de valer a pena ou não valer a pena, cada um avalia o que é que para você... Só uma coisa, Davi, é muito legal isso que você falou, porque eu vejo que as pessoas, elas têm... Você falou, para você foi um erro, então eu vou tratar como um erro, né? Um erro. Mas você falou que um dos motivos que você fez isso é porque você conversou com seu pai e para ele isso era o melhor a ser feito. Exatamente. Só que você mesmo falou que seu pai era uma pessoa que não entendia de investimento. Sim. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande ele tem entendimento básico. E escolher as pessoas que vão dar os nossos conselhos, né? A gente tem uma dificuldade muito... A gente tem uma pessoa que a gente admira às vezes. Porque o cara, assim, seu pai você pode admirar por diversas coisas. E aí você tende a querer transferir para outras habilidades que certamente ele não tem. Então, assim,
Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem que ter, que a gente tem que escolher as pessoas certas para a gente perguntar as coisas certas, né? Não adianta você ter aquele seu chefe que é um excelente neurocirurgião, um excelente só que o cara teve 5 casamentos, separou 5 vezes e você quer pedir um conselho para ele sobre seu relacionamento, né? Não, essa não é a pessoa para você fazer isso. Sobre a vida que você quer ter. Sobre a vida que você quer ter. Então, tem que separar as pessoas, os mentores que você vai ter para cada coisa. Era só esse parênteses aí, mas então, isso para encerrar essa coisa, eu acho que sim, foi um erro. Hoje, claro que eu vejo hoje como ok, beleza, passou, não foi o fim do mundo. Não pretendo me desfazer, tô vivo, vai ser uma fonte de renda de aluguel, etc. Lá na frente, se quiser vender, vende, se quiser manter como fonte de renda, etc. Beleza, sempre a gente vai ter em São Paulo, do lado do Hospital das Clínicas, um lugar que não vai ficar nunca desalugado, essa é a verdade. Mas passando para o que o Jota perguntou. Aí hoje tá eu morando de aluguel, Lucas morando de aluguel, Danilo morando de favor e Davi tem um apartamento em Salvador e em São Paulo. É verdade. Mas estamos pagando financiamento ainda. Tudo bem que hoje o aluguel paga o financiamento, paga o condomínio e ainda sobra um negocinho. Mas eu acho que foi um erro total. Poderia ter feito isso se eu quisesse fazer em outro momento. Ou podia até não fazer. Sim. Depois pegar o dinheiro e tivesse botado em, vamos dizer assim, Bitcoin. Tava hoje com outro patamar. Mas se eu tivesse um pé de si, né? Tivesse um pé... Plantei um pé de si lá em casa, até hoje não deu nada, né? Mas sobre acho que para não ficar falando bastante, eu vou falar da questão de previdência que o Jota comentou, depois a gente entra em outros aspectos, mas previdência, para dar outro exemplo. O que é que hoje eu tenho? A previdência que existia do Banco do Brasil, tem um negocinho lá, mas eu peguei boa parte dela, fiz portabilidade para outra empresa, que acho que nem tem por que ficar citando aqui, mas é outra empresa nova, que tem um cuidado, me parece pelo menos, diferenciado no cuidado, na gestão daquele fundo ali, daquela previdência, né, quais ativos que compõem, como que muda ou não, quando muda, uma gestão mais ativa, uma gestão mais preocupada, mais atualizada. E eu vi que nesse tempo, dos últimos 2, 3 anos que eu fiz essa portabilidade, a rentabilidade é completamente diferente. Completamente diferente. Né? E meu plano é, em algum momento, que eu não parei ainda, para chegar e tirar totalmente dessa antiga que eu tinha e jogar para essa outra que me traz uma rentabilidade melhor. Mas é isso. Em termos de plano de aposentadoria, o meu plano, de forma bem simplória e breve dizendo, eu acho que sim, tem uma previdência privada, mas tem outras fontes de renda que vão ser fonte também dessa renda passiva lá na aposentadoria. Eu perguntei da previdência porque eu tinha uma. Eu fiz, quando eu entrei na residência, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a pagar uma previdência. E hoje, esse ano passado, que eu voltei para Salvador, eu saquei toda. Né? Como eu estava com prejuízo, estava quase empatado elas por elas, o quanto eu coloquei, o quanto tinha, porque passou a pandemia, caiu tudo, tinha um componente da rentabilidade de renda variável, então isso acabou zerando o ganho que eu tinha. Eram 5 anos, né, de previdência. Imagina, 5 anos de um investimento... E o dinheiro continuou igual, eu perdi acho R$100. Só que isso me facilitou tirar, porque como eu não estava tendo lucro, eu não paguei imposto. Se eu fosse pagar, eu ia pagar um imposto alto em cima do lucro. Mas por que eu tinha a previdência e por que eu não tenho? Né? O que é que me fez mudar? Durante a residência eu tinha uma dificuldade muito grande de juntar dinheiro, porque eu gastava mais do que eu ganhava. Então eu não tinha como tirar alguma coisa ali para investir. E a previdência me forçava, era uma conta a mais no final do mês para pagar. Né? Então eu fiz por conta disso, porque eu sabia que eu não ia ter, por mais disciplinado que eu fosse, eu não ia conseguir. E aquele valor saindo ali da conta no início do mês me forçava a economizar o resto do mês com as outras coisas. Então, esse é um ponto positivo. O médico ele não tem um plano de aposentadoria porque não tem uma carteira assinada, não tem, enfim, é pessoa jurídica, é trabalhador autônomo. Então, precisa sim pensar, quem faz a aposentadoria do médico é o próprio médico. Mas aí hoje, para mim, parou de fazer sentido. Por quê? Porque o mesmo aporte mensal que eu fazia na Previdência, hoje eu faço... Atualmente, essa parte o dinheiro da Previdência está no Tesouro, porque agora está com taxas muito boas. Né? E você tem um componente variável grande que daí em 2, 3 anos, se os juros cair, eu vou ganhar muito ainda em cima do valor do Tesouro. Isso é uma discussão à parte. Mas estudei, antes de botar o dinheiro, eu li um livro só sobre Tesouro Direto.
E aí, hoje eu faço aportes mensais, como se fosse uma previdência. Tá? Eu estou gerindo minha previdência. Eu não pago taxa de administração e eu não deixo meu dinheiro na mão de outra pessoa para investir. Porque hoje eu não preciso mais me forçar. O dinheiro que eu ganho, eu consigo no início do mês tirar, né, e deixar aquele valor. Independente de quanto esteja a taxa, de quanto aquele valor eu tiro todo mês. Então, hoje, como é que eu faço? Né? Vou começar do hoje, depois eu conto os erros lá para trás, que a vida de investimento já é longa, eu já errei muito. Hoje, eu tiro cerca de 10% do que eu ganho, divido entre a renda fixa, que seria o equivalente à previdência, né, que é essa parte pensando no longo prazo da aposentadoria. Então, dos 10 eu boto 5 lá e 5 eu jogo para a conta no exterior, né, para tentar tirar um pouco, dolarizar um pouco do patrimônio, né, nos Estados Unidos. E lá eu invisto na Bolsa Americana, focado em ações que dão dividendos. Lá. Aqui, minhas ações não são focadas em dividendos. É baseado realmente no valor da empresa, no crescimento da empresa. Porque a empresa que gera dividendo, né, se você pensar, ela não está crescendo, porque ela não está reinvestindo o lucro, ela está distribuindo. Em toda distribuição de dividendo tem um certo desconto no valor da ação. Né? Exato, mas é isso, ela chega, ela é uma empresa lucrativa, mas o lucro ela não reinveste. O que a gente faz com o 7º ano para o 7º ano crescer? A gente não tira um centavo. Tudo que a gente tem de lucro, né, a gente reinveste na empresa. Até hoje, já mais de um ano de empresa, e é assim que a empresa vai crescendo. Então, teoricamente, uma empresa que paga muito dividendo, ela não cresce tanto. Não é que é uma empresa ruim, mas ela não cresce, ela estagnou ali. Né? Então, eu deixei a parte de dividendo para os Estados Unidos. Daqui, invisto na Bolsa também. E é basicamente isso. O principal é você estudar e entender. Né? O momento atual, a gente está com a taxa de juros alta. Né? Se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, a gente está em 2022, a taxa está bem alta, em 12%. Primeiro mês ali, pós-pandemia. Então, hoje a renda fixa está atrativa. Talvez daqui a 1, 2, 3 anos o juro caia de novo, a renda fixa vai deixar de ser rentável e aí a gente tem que ir mudando, né? Os aportes e o nosso patrimônio mesmo. Não é colocar lá e esquecer, não é isso que é investir. E você, Lucas? Você tem que entender o que é que você faz. A minha história com o investimento, ela, assim, acho que desde criança, assim, eu sempre entendi que eu tinha que sobrar. Para mim tinha que sobrar. Acho que isso vem um pouco da cultura da minha família, de sempre todo mundo gastar tudo que ganha e gastar um pouco mais. Então, acho que eu tive esse polo oposto, né? Então, desde que eu ganhar minha mesada, desde que eu me entendo por gente, meu pai me dava uma mesada e eu nunca gastava minha mesada inteira. Então, eu sempre tinha que guardar aquele dinheiro. E eu sempre, como eu não tinha nos meus pais essa referência de investimento, eu sabia que eu ia fazer uma coisa diferente do que eles faziam, mas não sabia exatamente o que é que eu ia fazer. E aí eu comecei a observar, dentre os meus amigos, aqueles que tinham dinheiro, porque eu queria ser rico, né? Para mim é importante você ter dinheiro porque te dá liberdade. E eu comecei a observar, dentre os meus amigos e lógico, os pais dele, aqueles que tinham mais grana, né? E aí você começa a observar, lógico, você não pode não vou sentar com o pai de Davi e vou perguntar, e aí, quanto é que você tem na conta e o que é que você faz? Mas você pergunta, o que é que seu pai faz, etc. E sempre que era um cara que tinha uma grana, meu pai é investidor, meu pai mexe com ação, não sei o que, faz isso, não sei o que. Aí eu falei, bom, se os caras que ganham dinheiro mexem com ação, esse é um negócio aí que eu vou ter que saber algum dia como é que é isso aí, como é que isso funciona, né? Como é que isso funciona. Então, desde que eu comecei a ganhar dinheiro na faculdade, eu sempre guardava o dinheiro. Na época da minha faculdade, a poupança ela não era ruim, né? Era a regra antiga da poupança, então ela era equivalente a esses CDBs que tem hoje. Então você tinha praticamente, como não pagava imposto de renda sobre o rendimento da poupança e tinha uma regra muito atrativa, a poupança era um bom, eu largava lá, porque eu tinha pouco dinheiro e não tinha disponibilidade de curso online. Eu não tinha nenhum lugar que eu pudesse
correr atrás. Não tinha YouTube para você assistir sobre investimento. O primeiro curso que eu fiz foi presencial, foi um sábado o dia inteiro. Que eu fiquei lá assistindo aula e pronto. E aí esses cursos eram, sei lá, naquela época devia ser uns R$2.000. Não era um negócio tipo assim, não era um negócio barato que você fazia, não. E aí eu falava, pô, se eu tenho R$5.000, se eu pegar R$5.000 que eu tenho guardado aqui, gastar R$2.000 em um curso, que eu não tenho uma renda para investir depois, não tá na hora de eu fazer esse curso. Não tá na hora. Quando eu me formei, que eu entrei na residência, que eu comecei a ver isso, eu falei, bom, agora chegou a hora, começou a sobrar um dinheirinho, eu já tinha essa política de sobrar. Na residência? Na residência, então na radiologia eu já conseguia trabalhar, então a minha bolsa de residência era R$3.000 e eu... Você tirava quanto fora? Eu acho que, no mínimo, eu queria ter 10 mil por mês, né? Era o que eu queria. Tinha meses, às vezes, que não dava, mas eu compensava no outro mês, né? Eu tinha uma meta de que eu queria trabalhar, era 24 horas por semana, fora da radiologia. Era mais ou menos isso que eu iria trabalhar. E aí daria o quê? R$1.500, R$1.000, R$1.200, R$1.500 no plantão de 12, aí era 3 mil por semana. Aí no final fechava 10, 12 mil mais ou menos ali. E eu sempre fui aquele cara que eu, no mínimo, assim, eu não ia gastar tudo que eu ganhava. Então assim, se eu ganhava 12, eu ia viver com 5 ou 6, né? Minha meta era viver com 5, mas sempre você... Ninguém é 100%. Sempre você passa alguma coisinha, você quer fazer uma graça, tem uma viagem que você quer fazer, nessa viagem você acaba gastando um montante maior. Então eu sempre tive esse perfil. Sempre viajei muito, sempre juntei dinheiro, mas os meus custos fixos, eles eram sempre muito controlados, né? Eu não aumentava padrão de vida de apartamento, eu não saía parcelando coisa no cartão de crédito, de roupa. Então assim, eu só ia queria comprar uma roupa, sempre gostei de comprar roupa. Eu só ia comprar aquela roupa se eu não tivesse dúvida nenhuma, velho. Se eu tivesse alguma dúvida de que eu tinha que comprar aquilo ou não, eu já não comprava. Foi aí que começou a surgir essa febre no Instagram, velho. De a galera produzindo conteúdo de finanças, surgindo as coisas no YouTube. E eu comecei a consumir esse conteúdo. E entrei em uma das primeiras turmas do Bruno Perini, né? Hoje ele tem lá 1.600.000 seguidores. Quando eu comecei a seguir ele, não devia ter nem 10 mil seguidores, né? Nada. Tanto que eu paguei no curso dele, era, sei lá, R$500. O curso dele hoje já vai vender por mais de 3 mil. Mais de 3 mil reais. Paguei R$500 e tenho até hoje, fui uma das primeiras turmas. E aí que começou minha questão de investimento. E aí que eu vi que a gente não entende absolutamente nada, velho. E o que eu digo de nada não é entender de investimento, é de entender sobre dinheiro, cara. Ninguém entende a mínima ideia do que é uma inflação, né? Ninguém sabe o que significa uma inflação real. Na CPT, tem uma aula só da CPT que é de conhecimentos de base, que é o que eu aprendi no curso do Bruno, que eu resumi para os alunos da CPT, que é saber o que é inflação, saber o que é uma taxa de juros, né? Saber o que é que influencia nessa taxa de juros, como que você olha, o que é que isso significa, por que ela é importante, saber que tudo está interligado, né? O que acontece na Rússia lá, por que o preço da cenoura, o dólar... Então tudo isso o cara tem que ter uma mínima noção, porque senão ele fica só ouvindo de orelhada e ele não entende o que acontece. Então eu percebi que eu tinha que entender essa coisa de base, e aí que eu assisti o curso praticamente inteiro, né? Ninguém assiste o curso inteiro online, né? Você compra o curso inteiro e o cara fica se martirizando porque não assistiu inteiro. Mas às vezes, uma aula daquele curso já mudou minha vida completamente e mudou minha forma de pensar. Então eu assisti curso, vários cursos, etc. E eu tive uma vez a impressão de que eu ia ficar rico na bolsa, né? Por eu ver os pais dos meus amigos mexer com bolsa, então eu achei que, bom, quando eu tiver um dinheirinho para ganhar na bolsa, eu vou começar, sei lá, eu lembro que meu avô me deu 10 mil em um dia, 20 mil no outro, e 10 mil no outro, para eu começar. Eu falei que queria e ele me deu esse dinheiro. Então, depois eu devolvi esse dinheiro para ele, né? Devolvi, mas foi quando eu comecei a investir na bolsa, porque eu não queria arriscar o meu dinheirinho, né? Não queria arriscar o meu dinheiro. E eu achava que era assim, não, eu vou ler algumas coisas aqui na internet, de ação, vou ver uns gráficos aqui, um negocinho, e vou investir. Aí eu ganho 10% nesse ano, quando subir, eu vendo. E aí você sempre acha que isso vai acontecer, né? Sempre você acha que você vai conseguir prever quando o mercado vai subir e quando ele vai descer. E aí você via que você passava muito tempo no celular vendo as coisas e que não tinha como você prever. E aí eu vi que não era esse o caminho, né? Não era esse o caminho de ficar ali o dia inteiro comprando e vendendo, porque se tem um cara, velho, muito inteligente, que estudou só para isso, fazendo isso o tempo inteiro, em uma casa de análise, em uma profissão, um cara que é muito mais competente que eu, ele não consegue... Ele erra. Né? Ele erra, ele não consegue prever como que eu, na minha
Ingenuidade mesmo, e achar. Eu acho que a gente tende a achar que a gente é muito melhor do que a gente é. Sim, é um viés, né? Eu quase fiquei rico. Quase. Foi muito perto. E aí eu vi isso, né? Eu vi esse cara, não sei o que, comecei a seguir as pessoas, né? Comecei a buscar a minha filosofia de investimento. Eu não tinha ainda essa filosofia de investimento, né? Mas uma coisa sempre foi acompanhada comigo, que é eu tinha que viver, meus custos fixos ali, eles tinham que ser no máximo 50% do que eu ganhava. No máximo. Sempre é assim, né? No máximo isso. Então, foi quando aí eu percebi, não, eu vou fazer tal coisa, vou olhar tal coisa, e eu percebi que cada vez que eu investia, eu perdia muito tempo fiscalizando esses investimentos, né? E eu via que, tipo assim, eu tava na minha residência, às vezes, querendo aprender um negócio que eu ia aprender ali, e querendo saber o que estava acontecendo com a minha grana. E eu percebi que, velho, esse não é o caminho, né? O que vai botar dinheiro na minha... Os meus investimentos, eles não podem tirar a minha paz do meu trabalho. Não pode concorrer com o que realmente me dá o dinheiro para fazer esse investimento, porque não é ele que vai fazer. E aí eu comecei a buscar soluções para eu fazer isso. E aí, o que é que eu faço hoje, né? Hoje, eu compro um relatório anual, né? Esse relatório é do Richard Rittenband, que é caro. Eu pago 5.500 por mês. E é um relatório que é só de investimento no exterior. 5.500 por mês? Por ano. Por ano. Por mês foi caralho. Não, E é por ano. Por ano, se ele beleza. paga 5.500 por mês, né? Não, e ele só gasta 50% do que ele ganha, e nesse 50% está embutido um custo mensal de 5 mil, Eu ganho muito. Mas não é isso, não. É por ano. E eu só comprei isso quando eu vi que valia a pena, né? Que esses 500 por mês ali valeria a pena. E o que é que eu faço hoje? Hoje, eu divido pelo menos 50% do que eu ganho, eu quero ter fora do Brasil, né? Isso eu quero que aumente. Então, eu mando dinheiro para fora. Eu não entendo nada do mercado americano. Nada. Eu não sei o que é as ações Fora que tem do que país, comprar. você investe através de uma seguradora, uma corretora. Corretora. Eu invisto pela Avenue. Isso E ele manda um relatório. E aí ele divide o relatório dele. Assim, para o pessoal saber que hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente você investir muito fora. mais. Tem corretoras no Brasil que você consegue fazer isso. E aí ele manda um relatório dividido. Então ele divide o quanto que você vai ter. Ele divide de criptomoedas, quanto que ele vai ter em ações, quanto que você vai ter em renda fixa, quanto você vai ter em outros commodities. E dentro disso ele indica qual ativo de qual coisa, né? E cada semana ele vai atualizando esse relatório. Então, é extremamente diversificado a minha carteira hoje. Eu invisto em criptomoedas, commodities tipo ouro, prata, imóveis nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, tudo isso. E assim, eu não perco nenhum tempo acompanhando, escolhendo, porque eu prefiro, meu tempo é muito mais bem gasto, né? Uma coisa escassa. Se eu tenho uma pessoa que eu confio para fazer isso, né? E aí, galera, você vai pensando, mas o meu assessor, ele não pode fazer isso para mim? O grande lance disso é que o conflito de interesse, porque você não paga o seu assessor. Então ele ganha a depender do produto que ele vende para você. E às vezes esse produto não é o melhor que ele Exatamente. Ou até assim, pode ser um assessor que ele não tenha esse tipo de implicação, ele ganha de acordo com o valor que tem de patrimônio ali, ou de acordo com a rentabilidade que ele lhe traga. Mas isso não tem. Não existe isso, não. O cara que com a rentabilidade não tem, é muito difícil. Não, assim, existe. Assim, o cara que é remunerado, ele não tem nenhum rabo preso com nenhum tipo de ativo. Só que o que eu ia colocar esse tipo de assessor, muitas vezes é um cara mais independente, ou uma empresa mais independente. É uma boutique, né? É uma coisa pequena. E é difícil você competir com um cara maior, que às vezes tem toda uma equipe que produz um negócio desse. É que esse cara não vai pegar você, cara. Esse cara vai pegar carteiras de 5 Não, milhões, isso, de tudo 2 bem. milhões, entendeu? Ainda tem essa outra questão, esse outro argumento Mas também. a gente não tá falando dessa realidade agora, Ok. assim. Pro cara que tá começando, Sim. ou ele vai ter um assessor do escritório da XP que vai te indicar e ele tem um conflito de interesse. É. Então eu preferi pagar por isso de outra forma, que assim, o relatório que o Richard me entrega, por exemplo, ele não tem nenhum conflito de interesse ali, porque eu tô pagando para ele. Sim. Pelo contrário, se meu negócio não performar, eu não vou pagar ele no outro ano. Sim. Tá? Então eu divido, então eu pego 50% do que eu ganho. Eu não faço isso antes, né? Como eu tenho uma disciplina muito grande de não aumentar meu gasto, não fazer isso, eu não tiro antes, então é realmente o que sobra. Né? Se tiver um mês, por exemplo, no mês do meu casamento, eu não fui pagando meu casamento antecipado para chegar na época e tá, não. Eu paguei tudo de vez à vista. Nesse mês, Você não economizou. eu não economizei, mas foi uma coisa planejada, né? Eu poderia fazer, mas eu ganhei no tempo, né? Se eu fosse pagando mês a mês ali, eu ia estar deixando de ganhar. Tudo é matemática, né? Tudo é matemática. Então, é isso que eu faço. E do ponto de vista de aposentadoria, essa é a minha aposentadoria, né? O meu investimento hoje, ele é 100% focado
em eu me aposentar. Então, eu prefiro fazer dessa forma e eu sei que eu vou ter um montante muito grande no final da minha vida e esse montante É suficiente. é suficiente para eu viver tranquilidade. o resto da minha vida da forma que eu quiser. Tá? Então, a minha história... E você é segurado enquanto esse montante não existe. Exato. Então, você paga um seguro de vida, Exato. que se você acontecer qualquer coisa agora com você, o seguro cobre essa parte. Exato. E se você não acontecer nada, com fé em Deus, no final da sua vida você vai ter esse patrimônio. Eu tenho esse patrimônio que é meu seguro, que é o que seu é meu seguro. seguro de vida. Então, o grande lance é você entender que a sua aposentadoria não é uma responsabilidade do governo. Se você quiser terceirizar para uma previdência privada, não é o que eu gosto, mas é válido também. Tem seus pontos benéficos também. Talvez não seja a maior rentabilidade que você vai ter. Mas Eu não vejo como você não deve ter isso como única alternativa. Eu vejo como uma coisa que complementa dentro dessa questão de diversificação, que tem vantagem de questões sucessórias também, etc., que às vezes compensa. Mas tem outras formas de fazer isso também. sim. Assim, meus pais também, além de não saberem nada de investimento, têm uma relação muito ruim com o dinheiro. Assim. Meu pai e minha mãe sempre viveram no zero. Não economizaram nada, viviam no zero. Nunca passei dificuldade também, meu e meu irmão estudamos em boas escolas, Mas também não ficava mas eles sobrando. eles tinham zero na conta, não tinham patrimônio. Meus pais não tinham patrimônio. Tinha uma casa que meu avô deu para meus pais quando casaram, um apartamento. E meu pai, quando ele tinha um emprego no banco, ele largou, ele comprou uma terra no interior, que era o que sustentava ele, mas assim, é o sustento. Ele não conseguia tirar dinheiro disso, juntar dinheiro, fazer um patrimônio, nada. Então, eu nunca tive conforto financeiro, né? Nunca tive nenhum conforto financeiro. Ao contrário, meus pais não poderiam bancar uma faculdade particular para mim, não poderiam. E assim que eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu já assumi, assim, tudo para eu pagar. Então, juntar dinheiro não foi nenhuma realidade para mim. Eu não tinha um dinheiro que sobrava, né? Não tinha um dinheiro, e meus pais não me deram esse exemplo, eu nem pensava nisso. E então, eu confiei muito na minha carreira do futuro. Assim, no meu modo de ver a vida, dinheiro nunca foi, assim, uma coisa primária. Eu não penso muito em dinheiro, assim, eu não tenho uma relação. Ao contrário, eu sou até um cara mais gastão, assim, um pouco mais apegado. É o meu estilo de vida. Apesar de eu reconhecer que dinheiro é responsabilidade e dinheiro é importante para eu ter a vida que eu quero ter, né? Então, eu não sou um cara apegado a dinheiro, mas reconhece a importância. Reconheço a importância. E aí, eu sempre enxerguei assim, ó, a medicina aqui é onde vai garantir meu futuro, velho. Meus pais não têm o que me dar, eu tenho que fazer meu dinheiro vir disso aqui. Então eu tenho que ser bom, isso eu tinha. Eu tenho que ser se eu for ser um cirurgião, ser um bom cirurgião. Se eu for ser um cardiologista, eu tenho que ser um bom cardiologista e eu tenho que o meu dinheiro vai vir dessa profissão aqui que eu gosto de fazer isso e vai vir dela. Eu tinha essa imagem. Então, eu não estudei nada de investimento e fiquei lá na faculdade e na residência com isso. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho ali, né, eu comecei a pagar todas as minhas contas, pagar médio curso, pagar tudo, eu não juntei muito dinheiro. E eu sabia que a residência de neurocirurgia não ia me dar a possibilidade de trabalhar fora, principalmente nos 2 primeiros anos. Então, eu consegui trabalhar durante um ano, antes de fazer a prova de residência, juntei R$50 mil, e esses R$50 mil me permitiu viver o R1, R2, ali, o início do R3, depois eu comecei a trabalhar, né? E aí foi assim. Então, eu só senti a necessidade de estudar isso quando eu formei na residência. Então, quando eu terminei a residência, por sorte, coincidiu por sorte não, né? Mas assim, por coincidência, foi o início da pandemia. Eu tinha muito tempo para estudar. Meus empregos diminuíram muito, eu tinha muito tempo em casa, não era mais residente, e aí eu comecei a estudar. Aí eu fui, YouTube, acho que eu nem cheguei a assinar curso, podcast, ler muita coisa, ler livros, ler esses livros que são os best-sellers, né? Tipo Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, O Investidor Inteligente. Eu comecei a ler esses livros e comecei a ler bastante sobre isso aí, e foi aí que eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje. Mas antes disso, logo que eu formei em medicina, um colega meu investia em ações, e ele me apresentou um site que é o Baster. O Baster é basicamente a minha filosofia de investimento hoje, até hoje. Eu li o site do Baster todo naquela época, só que eu não tinha dinheiro para investir, então não comprei ação naquela época. Quando eu voltei para a pandemia, eu comecei a estudar essas coisas, eu falei assim, pô, eu lembro daquele Baster que falava coisas parecidas com o que tem aqui no Investidor Inteligente, coisas parecidas aqui com o que o Pai Rico, Pai Pobre fala.
Aí eu peguei, assinei a plataforma Basta, eu gasto, acho que é R$180 por ano, é muito pouco assim, eu pago a eles. E a filosofia é basicamente assim, que o dinheiro vem do seu trabalho, a filosofia Basta é essa, o dinheiro vem do seu trabalho, isso aqui não tem que consumir sua vida, você não é trader, você não entende essa merda o suficiente para você ficar gastando tempo com isso aqui, você não pode ser mão de alface de comprar uma ação e ficar apostando, vendendo, né, comprando, especulando, porque você não tem capacidade de fazer isso bem feito. Então, a filosofia Basta é diversifique os investimentos para você se tornar mais antifrágil, né? Você tá ali diversificado. E outro, invista em boas empresas. Quando você for investir em ações, invista em boas empresas. Empresas, então, que dão lucros, empresas que estão há muito tempo no mercado, empresas que crescem de forma consistente, empresas que têm uma boa gestão. E aí ele tem um ranking Basta, que ele ranqueia as empresas. Quais são as empresas que têm uma boa gestão? Ele tem os parâmetros dele e coloca lá. Então eu assino a plataforma basicamente para quando eu for comprar as empresas, olhar o ranking dele lá, das empresas e escolher a ação que eu vou alocar. Tem uma ação de empresas americanas e de empresas brasileiras. Então hoje, como é que eu faço? Eu e minha esposa, a gente tem uma mentalidade assim, que meu dinheiro é dela é meu, então é igual. Então, minha esposa tem um assessor de investimento, né? Que ele saiu de uma grande dessa, tipo XP e tal, ele saiu, foi para outra que ele tinha menos conflito de interesse, mas eu sei que ainda tem, e ela faz com esse assessor. Então, boa parte do meu patrimônio está com minha esposa hoje, porque nele a gente faz todo o investimento assim que eu terceirizo para esse assessor. De menor a risco. parte de os de menor risco eu terceirizo. Então, Tesouro Selic, Renda fixa em geral. É ele que faz. E a renda variável eu não terceirizo, é eu que faço, né? Porque eu quero ver qual a empresa que está sendo investida e tudo. Então, a renda variável minha, eu comecei na Bolsa Brasileira, hoje a maior parte eu coloco no mercado americano também, é muito prático, eu quero dolarizar um pouco do patrimônio, igual a Jota, igual a Lucas. Eu faço pela Avenue também, o custo é muito baixo, só basicamente do câmbio ali. E eu compro boas empresas americanas e compro o índice, né, americano. É basicamente o que eu faço. Empresas que estão nesse ranking do Basta, que são empresas lucrativas todo ano, que são empresas confiáveis. Então eu tenho, sei lá, Mastercard, Facebook, Google, Medtronic, que é uma empresa que eu confio porque eu vejo matéria da Medtronic, vejo que é bom, eu tenho ações da Medtronic também. Então, essa parte eu faço com o meu dinheiro, o resto, quem junta o dinheiro é Natália e eu pago as contas do mês, entendeu? Então, a maior parte do dinheiro que é juntado é do salário de Natália e a minha, eu pago todas as contas e o que sobrar um pouquinho, seja 10% sobrou esse mês, seja 20% no outro, sobrou 5% nesse mês, eu invisto em renda variável. É basicamente assim que é a minha mentalidade de investimento. E eu não gasto, assim, 5 minutos do meu tempo para fazer isso. Eu não fico, como a mentalidade eu sou sócio de boa empresa, eu não tô nem aí para cotação, velho. Eu não vejo o gráfico, não sei como é que estão hoje, não sei se estou ganhando ou perdendo, porque o meu investimento é a longo prazo. Eu só penso nesse retorno aí daqui a 10, 15, 20 anos. Então eu não olho isso. E eu não perco dinheiro. É só a hora de comprar ação ali, 5 minutos eu faço isso. Você só perde o dinheiro, na verdade, se você vender aquela ação. Você não tem dinheiro ali, né? Você tem é que nem uma casa, né? O papel da empresa. É que nem uma casa. Se você tem seu apartamento, você não tem uma cotação do seu apartamento ali. Porque se você quiser vender hoje, agora, seu apartamento, provavelmente você vai vender por muito menos do que ele vale, né? Mas ele tem um preço naquele, você só não está vendo. Eu queria só fazer um paralelo, que é muito legal. E contar a história de Jota depois. Contar a história de Jota, que deixa pro final, que a história é muito boa, né? Que é a diferença da sua escolha de especialidade e investimento. Porque existe uma relação muito grande, que é o seguinte: Danilo, Jota e Davi são cirurgiões. A tendência deles ganharem dinheiro é muito maior no longo prazo, né? Então, a remuneração que Jota e Danilo, Davi faz, não sei se ele vai seguir a parte de mais vascular, não sei dizer tanto, se aumenta tanto assim ou não a parte de intervenção. Mas do cirurgião em si, o cara que faz o procedimento, abre a cabeça, abre a barriga, faz lá o procedimento, você vai ganhar muito mais daqui a 10 anos do que você ganha hoje. Muito mais, né? Então, isso te dá uma segurança. E eu sabia naquela época que eu estava investindo. Eu não estava investindo no mercado financeiro, mas eu estava investindo em mim. Então, eu sabia que aquele investimento, eu estar na residência, de que eu juntei 50 mil e gastei todo para me sobreviver à minha residência, é um investimento a longuíssimo prazo também. É isso, e talvez você seja tão despreocupado com dinheiro assim, Danilo, porque você sabe
que no longo prazo o neurocirurgião ele ganha bem, cara. Porque assim, você tá investindo ainda hoje. Né? Porque a partir do momento que você deixa ele dar um plantão de UTI, que você poderia dar, e ganhar R$2.000 em 12 horas, para você ir no seu consultório, que são 5 turnos, né? 5 pacientes, que você vai pagar o consultório, que sabe que no final vai sobrar R$1.000, é uma escolha que você está fazendo ali, né? E você está fazendo isso por quê? Porque você sabe que no longo prazo, isso vai te trazer um retorno muito maior. Mas tem algumas especialidades que você não vai aumentar muito o que você ganha, cara. Né? O anestésio, o rádio, ele não vai aumentar. Eu não vou conseguir cobrar daqui no meu plantão de radiologia, que eu ganho 2.000, não vou cobrar 5.000 nesse plantão. Vai ser talvez menos até do que eu ganho hoje. Então a minha chance de amplificar o meu ganho é ganhando com o tempo, com os juros compostos. Isso, exatamente. E isso é, assim, o tempo que e as pessoas têm que parar pra pensar o que é que elas querem. Porque, assim, o tempo que eu demorei até começar a ganhar dinheiro, e hoje eu ainda ganho, assim, não pouco, mas pouco comparado a qualquer outro médico, ainda é um investimento a longo prazo. Sim. Né? E você quer correr esse risco, ou você quer estar submetido a isso? Porque muita gente um dia perguntaram lá e eu resolvi jogar limpo, assim, quanto é que vocês ganham? Aí eu falei, a Luca ganha tanto, o Jota ganha tanto, Davi ganha tanto, e eu ganho tanto. Eu era o que ganhava menos ali. Por que isso? Eu e Davi ganhando menos. Porque o início da nossa carreira, do jeito que a gente está querendo traçar, ela exige isso. É um preço alto. Eu tenho que pagar com o Davi um consultório particular que no início tem pouco cliente. E eu tenho que investir tempo ali. Eu tenho que estar disponível, porque se eu quero um paciente particular, eu tenho que ter disponibilidade. Então eu não posso ficar dando um monte de plantão. Eu tenho que estar com tempo livre, né? Eu tenho que estar... Então isso tudo é um preço que eu estou pagando. Enquanto o cara que desde o R1 de anestésio ele já estava dando plantão fora, o R2 de anestésio estava dando plantão, o R3 estava dando plantão fora, o cara, quando ele está 10 anos depois de formado, o cara já tem um patrimônio de alto, muito mais de desde que ele saiba fazer, sim, desde que ele não seja o gastador. Essa que é o grande lance. Exatamente. Você comentou aí, Daniel, da sua relação com a Natália em relação à parte de financiamento, os gastos, etc. E esse é um ponto que a gente pensou em justamente discutir também, né? Como que cada casal lida com a questão financeira. Que é um outro episódio acordos, de podcast. mas essa questão financeira aqui também. E eu vou trazer uma outra questão que é pergunta de caixinha eventualmente também, né? Como que é relacionamento médico, não médico, casal que um é médico, outro não é médico e tal. E esse é um ponto que quem é casado com médico e não é casado com médico também vai perceber isso e vai ter que adequar e saber como lidar. É muito diferente, né? Um casal que os dois são médicos. Sim. E um casal que é um médico e um não médico. Diferente da parte financeira, tá, sim, galera? é isso que eu tô colocando. A parte pessoal, isso aí vai de cada um, pode ser, não faz nenhuma diferença. Na parte financeira, como a gente fala, o médico ganha muito bem. É um patamar completamente diferente de qualquer outra profissão. Então, assim, você que tem um relacionamento com outro médico ou outra médica, tenha uma tranquilidade de que vocês vão ter uma renda muito boa, que vai permitir, e aí mais ainda você se preocupar com essa questão de qual destino que vocês vão dar, poupar, etc e tal. Se você é casado com um não médico, saiba que você vai ter uma renda muito provavelmente, não necessariamente, porque tem pessoas de outras profissões que ganham muito bem, às vezes até mais do que médico também, mas você vai ter uma renda muito maior. E esse acordo do casal, de como que vai ser, quem vai custear os gastos do dia a dia, porque quem ganha mais, quem ganha menos, se fosse sozinho, o estilo de vida que levaria seria diferente. Mas você, enquanto casal, pelo menos assim a gente pensa, eu sei que os 4 pensam igual, você é um time, você leva os gastos e o estilo de vida, etc., como um casal. Mas a gente tem um episódio com as catedrais sobre acordos e que a gente vai abordar essa parte financeira. Acho que é uma coisa legal. Mas então, eu com o Lari ganha muito menos do que eu. Né? Sempre ganha menos do que eu, até hoje ganha menos do que eu. E o nosso acordo não tem divisão de coisa. O nosso dinheiro é o nosso dinheiro, a gente paga, não tem conta conjunta. Cada um tem a sua, mas nunca teve nenhum tipo de problema, paga o que sobrar, a gente... Investimento, o Lari não entende de investimento quase nada. Ela não tem nenhum planejamento para aposentadoria. Eu que, nos últimos anos, falando, Larissa, a gente vai fazer assim, assado, porque lá na frente, a gente estando junto ou não estando, você é a mãe do meu filho. Eu não quero que meu filho tenha uma mãe que não tem nenhuma condição de se manter. Porque isso vai ser um problema para o meu filho. Independente de a gente estar junto ou não, você tem que ter um planejamento. A gente vai pegar, eu vou colocar tanto, o seu salário a gente vai separar tanto para ter seus investimentos ali, sua previdência, etc e tal. Então, esse é um aspecto para você considerar também e levar muito em consideração. Eu não conhecia conheci o Baster por causa de Danilo, não assino, mas já dei uma olhada no material e gosto muito disso aí. Eu acho que o meu trabalho vai ser sempre minha principal fonte de renda. Tenho uma
tenho buscado uma boa diversificação de investimento. Então, assim, eu tenho coisa de renda fixa, de Tesouro Selic, LCI, LCA. Ação, eu tenho pouco ainda, quase nada. Basicamente de um IPO que eu entrei e não foi muito bom, mas está lá o negócio. O que mais que eu tenho? Tenho um fundo fundo multimercado, uma coisinha de fundo multimercado. Tem um fundo de maconha que eu botei um dinheirinho, porque em algum momento vai dar um retorno, botei uma migalhazinha lá. E hoje não é mais porque eu tirei, mas durante boa parte do último ano, a maior parte do meu patrimônio era criptomoeda. Não, a maior parte do patrimônio está no imóvel, né? Está no imóvel, verdade. Mas do investimento estava em criptomoeda. Não porque eu botei a maior parte em cripto, mas porque tinha dado um lucro tão bom. Entrei em 2017, que deu um lucro bom, depois eu tirei, comprei algumas coisas no retorno, etc. Mas eu sou um cara entusiasta de cripto e gosto dessa questão de diversificação. Estou no momento de reajustar os meus investimentos, porque gastei muito com reforma de apartamento, compra de carro, escola não é barato de criança e tal. Voltando para Salvador, tudo isso, quem já passou ou está passando por esse processo sabe que é um momento de um reajuste de renda, investimentos, às vezes coisas que você tira, compra, etc. Mas o meu plano na volta de investimentos e voltar a aportar como eu já aportei, é diversificar bastante. Hoje eu não tenho nada fora do país, né? Inclusive eu tentei fazer meu cadastro da Avenue no início do ano passado, recusaram, não sei porquê, o meu cadastro lá, mas tenho pretensão de fazer por uma corretora. Deve ser, talvez. E o que eu tinha dolarizado no meu patrimônio, no meu investimento, era criptomoeda, porque é naturalmente dolarizado. Mas é voltar a aportar e com um aporte acima do que se geralmente considera como razoável, como seguro para criptomoeda, porque eu sou realmente muito entusiasta e eu acho que ainda tem uma pernada muito boa para vir em diversos segmentos de blockchain, criptomoedas, etc. Mas acho que é isso, só para falar também do... Jota, conta aí o dia que você gastou 100 mil Para reais. finalizar, gastei não, perdi. Eu, na pandemia, né, diminuiu muito, eu já tinha terminado a residência também, né, e diminuiu bastante o trabalho fora, e aí eu fiquei consumindo e estudando bastante sobre investimento. E aí comecei a estudar sobre opções, né, que é uma modalidade aí que você pode tanto usar ela como um seguro de sua carteira de investimentos, né? É como se fosse um seguro de um carro, que você compra ali para caso tenha uma variação, oscilação muito grande para cima ou para baixo, você acaba ganhando e minimiza a sua perda no papel, na ação. Como você pode usar para se alavancar, né? E aí, eu estava estudando, tal, comecei devagarzinho, com um pouquinho, etc. E foi dando certo. E eu fui ganhando confiança. Começou com quanto, Jota? Eu comecei, tipo, com 500 reais, daí depois aumentei para 1.000, depois para 2.000. Aí, tipo, com 500... Para esse tipo de investimento, tem opções. Com as opções. Aí, 500, eu ganhei 2.000, aí eu voltei, tirei 1.000 e aí continuei com 1.000, fui para 4, eu falei, rapaz, tô bom no negócio, tô entendendo como é que funciona. Trader. Agora vai. Aí, pronto. Aí, aumentei e fui para 30.000, né, deixei disponível ali 30.000 para eu mexer com opções. E aí esses 30, em uma semana, viraram 130. Aí eu tava... Aí o cara... aí foi, agora sou vai. bom nisso aqui. Eu falei, velho, 130, eu cheguei em 130 e foi uma operação muito arriscada, mas ainda poderia ser mais arriscada. Né? Aí eu falei... Final de semana que vem eu tô milionário. Exato, eu falei, eu vou transformar esse 100 em 1 milhão. E aí vai de 30 para 1 milhão, eu vou virar... Vou virar um case. Um case. Case de sucesso. Vou vender um curso de trader. E aí, isso eu conversava muito com Laila, né? Antes, eu falava, amor. Laila tava achando o que disso? Tava dando certo, tio. Porque Quem que acha ruim? Não, mas ela em nenhum momento falava, não, tira um pouco, não sei o que. Não, aí eu falei, amor, Porque o Lari com cripto, até a partir do momento que eu comecei a ter uma grana muito boa com cripto, porque tava valorizando muito, ela falava, amor, tira um pouco, não sei o que, tira, não sei o que. Não, amor, vai ter mais. Deu certo no final, mas assim, ela ficava, e o casal vai ter isso, né? Quando um tá fazendo uma coisa mais arriscada, às vezes o outro vai ficar, não, peraí, vamos lá e tal, você tem certeza, tira, não tira. Aí eu... Esse 100 eu conversei com ela, falei, amor, é o seguinte, tem essa operação aqui, tá? Eu
a ação só fazia subir, e tava toda uma euforia, era a bolsa recuperando da pandemia, né? Depois de todos aqueles circuit breaks, etc. E tinha um cara na internet que, por coincidência, ele não foi a minha motivação para investir nessa ação. Parênteses bem rápido. Eu não consegui aproveitar a queda da bolsa na pandemia. Eu queria estar com dinheiro sobrando naquele momento. Eu tava com pouco também. Mas eu peguei isso, empréstimo no isso- banco. Isso é uma coisa importante. Isso Você é uma ter coisa dinheiro em importante, caixa. mas é isso. É porque as pessoas acham que, não, eu vou colocar aqui em ação, porque se cair eu compro mais. Só que a grande questão é que quando cai muito, tudo. é porque alguma coisa deu errada, cara. E se alguma coisa deu errada, pode ser que deu errado para você também, velho. Então pode ser que nesse momento Você vai seja um estar com momento dinheiro que sobrando. você não vai ter a liquidez para você ir lá E a carteira de investimentos, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Você não se liga para isso, mas ter dinheiro sobrando dentro da sua Dinheiro em carteira de caixa, investimento, parado, dinheiro em sem caixa, render nada, sem render é nada, importante. é importante. Porque Muito você não consegue importante. aproveitar a dentro oportunidade se você não da tiver. minha recomendação, o cara em cada ativo Tem ele um coloca percentual um que ele- percentual de caixa. Pois é. E aí eu montei uma outra operação com opções alavancada até o pescoço. Pra você ter ideia, para você alavancar, né? Quando você alavanca, seus ganhos são muito altos. Eu ganhei 300% em uma semana, né? De 100 para 130. 300 a 400. De 30 para 130. De 30 para 130. Só que a perda também, você pode perder tudo e ficar no negativo. Né? Porque você está usando um dinheiro que você não tem. E aí, eu aí fui pro jogo. Montei a operação toda e tal. E aí falou, não, agora vamos. Eu me lembro, a empresa que eu estava investindo aqui ia abrir um IPO nos Estados Unidos. E aí tava, foi sucesso de pré-vendas e tal, todo mundo comentando, etc, não sei o quê. Aí, 2 dias antes do IPO, eu fiz a operação, eu falei, agora vai. Na hora que abrir o IPO, a parada lá vai subir, a daqui vai subir junto, e eu vou ficar milionário. Tava tudo certo. Tudo, não tinha como perder ali, tudo fazia sentido, não. Tá tudo alinhado. Não tinha como dar errado. Até que abriu o IPO e o papel afundou nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos afundou, o daqui afundou mais ainda. E meus 130 tava derretendo, mas era assim, derretendo que eu ia ficar no negativo. Quando chegou em 30, eu apertei lá o botão desfazer a operação. E aí eu perdi os 100 que eu tinha ganho na semana anterior, eu perdi em 2 dias. Na verdade eu perdi em um dia só, né? Porque 2 dias foi um dia não variou nada e no dia seguinte eu perdi tudo. Então, fica a lição que, cara, é o que a gente falou. Roleta russa. Isso aí não é para o médico, para o não profissional operar. É cassino, velho. Se você vai fazer sem Pra saber... gente, pra gente é cassino. Exato. Isso, Antes disso eu estudei muito. É igual a eu fazia, para quem não mas, sabe o que tá fazendo, não vive pra falar um negócio. exato. Você tem um grande viés que você só olha o lado bom das coisas, o lado positivo. Você não vê a possibilidade daquilo ali dar errado. Tudo faz sentido antes. Cuidado com isso, pessoal, porque assim, ó... É o viés cognitivo, né? Não, médicos em geral, se você for um bom profissional, não precisa ser o melhor do mundo, não. Se for um bom profissional, você vai ganhar bem, você vai conseguir sustentar sua família, sobrar um dinheirinho para investir. Mas se você entrar numa enrascada e adquirir dívidas estratosféricas, você vai levar anos para se recuperar disso. E aí pode comprometer aquele futuro que não é mais como era antigamente. Você pode comprometer décadas da sua vida e da sua família por conta de uma ganância que você teve em um momento, um erro com dinheiro grande. Então, acho que a mensagem final, erre com dinheiro pequeno, se a gente pudesse deixar uma mensagem. Logo. A minha seria, comece ontem. Outra, qualquer R$50, R$100, começa. outra grande lição vai estudando. Que muita gente perde tudo, né? Quando começa com essa coisa de trader, de tal, e aí começa a perder, começa a ir cego atrás de recuperar. Né? O que eu fiz? E aí eu acho que a mesma cabeça do jogador, pô. Eu acho que o jogador é assim, ele muito funciona, o cara que vai frio. do cassino. Ele vai no poker, aí perde, aí pega um dinheiro emprestado para recuperar aquele dinheiro. Sempre na cabeça dele, ele vai conseguir recuperar aquele dinheiro. Aí a dívida aumenta mais. Exato. O sangue frio que eu tive foi quando eu vi de 130 voltar para os 30, eu falei assim, ó, 30 é o meu dinheiro.
30 é o que eu tinha há uma semana atrás. Né? Esse 100 que eu ganhei já era, eu já perdi. E acabou, esse negócio não é para mim. Cancelei, tal, saí realizando o prejuízo e pronto. E depois disso eu nunca mais, agora não. Agora, como eu estudei, eu sei, eu uso a opção como proteção do meu papel. Né? Com responsabilidade. Os ganhos com isso, você tem formas de ganhar pouco com a opção, ganhar pouco assim. Se você investe pouco, você vai ganhar pouco em proporcional justo, né? Como um adjunto ali ao papel. Ou você pode ter Usar aquilo como um seguro mesmo. É, e aí seguro você não vai ganhar nada. Você vai sempre cabeça, pagar para ser segurado. Né? Mas a lição disso tudo não adianta, tá? A gente não é trader, não vai ficar rico com isso. Né? É no longo prazo que o dinheiro vai trabalhar para você. No curto prazo, agora, quem vai lhe colocar dinheiro é a sua profissão. Tá? E estude tudo que você vai... entenda o que você está fazendo. Não delegue a terceiros. Beleza, galera. Se você Então, gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. até a Valeu. próxima.